Vamos lá, pessoal. Boa noite, né? Obrigada por todos. Eu sei que já a semana costuma ser bem corrida, ainda mais uma semana que a gente tem um feriado, né? Uma quinta-feira, então acaba que a agenda de todos fica um pouquinho mais apertada. E eu pensei muito, na verdade, no conteúdo da nossa conversa de hoje, né? Nem falo que é tanta apresentação, eu acho que sempre a apresentação ela é rica porque a gente tem interação, né? Então eu pensei num formato muito mais de bate-papo com vocês, então a qualquer momento que vocês quiserem me interromper, colocar alguma pergunta, por favor, né? Podem ficar à vontade. Eu gosto mais de um formato bem informal, né? Eu acho que as trocas elas são mais espontâneas. E em uma das conversas assim mais informais com Lilian, Elaine, até pensei um pouquinho no conteúdo. Eu mudei um pouquinho a apresentação, né, um pouquinho antes de hoje, porque eu costumo fazer apresentação um pouco mais técnica, né? Então, me apresentando um pouco para quem não me conhece, eu sou a Li, né? Eu trabalho há 20 anos na área de tecnologia e produtos. Eu me considero uma profissional muito mais transversal no sentido de modelagem, de planejamento estratégico para a organização. E acabou que tecnologia caiu no meu colo, né? Desde muito cedo eu me apaixonei por tecnologia. Hoje eu não sou mais a pessoa que está à frente da área de tecnologia programando em si, mas quem entra uma vez na tecnologia se apaixona e hoje não tem como a gente sair, né, e falar que a gente não é. Acho que todos nós somos, né, de alguma forma técnico. Tudo que a gente interage tem tecnologia por trás. E para mim é sempre um desafio, mas ao mesmo tempo um privilégio quando eu consigo falar em algum evento que envolve a área, o setor da saúde médica. Porque acho que comparando talvez com muitas pessoas, especialmente do grupo aqui, se eu fosse falar de experiência na área, com certeza, eu sou a que menos tem. E aí eu gosto de abrir minha apresentação falando um pouco, eu, uma pessoa da área técnica, o que que eu tenho para falar, né, sobre AI na área da saúde, que foi a inspiração, né, da nossa apresentação de hoje. Semana passada, né, então bem rapidamente, essa minha empresa, tá, gente? Eu também sou fundadora de uma startup. Hoje eu vou falar muito pouco da Tizil, até porque quem quiser saber mais, né, tem o meu contato nos grupos, pode entrar na página, me procurar por Instagram. Mas eu gosto de trazer uma reflexão que foi muito forte, marcante para mim, porque semana passada eu estava em um evento em Barretos. Talvez alguns de vocês estejam, ou se não estiveram, também pode ser que saibam, né, deste evento, que é Hospital de Amor, né? É bem referência em oncologia. Então foram 3 dias de imersão com algumas startups. Foi um programa muito legal, né? Super recomendo, vale bastante a pena. E eu acredito que eles já estão na 8ª edição. E eu fui com uma expectativa nesse evento de muito cabeça de startup. É o meu mundo, né? De tecnologia, startup. Falei, nossa, vou conhecer outros fundadores da área de saúde, deixa eu ver as tendências, as novas tecnologias que vão aparecer. E eu cheguei, nesse evento muito surpresa, todo dia fazendo uma grande desconstrução. É, Na verdade, me ajudou muito numa desconstrução minha como carreira e profissional, porque acho que o evento ele serviu muito mais para eu refazer algumas perguntas da minha trajetória, inclusive reconfigurar um pouco o foco da minha empresa, então, para vocês verem a profundidade, né, do que gerou, né, essa participação lá, do que eu realmente ver o que estava acontecendo de novas tecnologias, que solução que as pessoas estavam incorporando. Porque 90% das pessoas do público que estava neste evento eram médicos, eram especialistas da saúde, eram doutorandos, com algumas teses, eram cientistas, e essas pessoas também tinham muita vontade de utilizar desses conhecimentos da área técnica para empreender, para ajudar em uma causa. Então, isso era um propósito em comum nesse evento. E por que que eu falo que isso me gerou muito autoconhecimento e depois conversando com o Plínio, né, que hoje não conseguiu estar com a gente, mas é o outro cofundador da Tizil, a gente conversou muito, a gente conversou com investidores que estavam no evento, a gente conversou com mentores, a gente conversou com pessoas, grupos de investimento que estavam de olho em algumas startups, a gente fez rodada de pitch, e a gente recebeu muitos feedbacks interessantes, né? Alguns bons e alguns. Eu acho que todo feedback é bom, porque gera aprendizado, mas alguns que foram muito marcantes. E aí, com esses feedbacks, eu acabei fazendo um consolidado de aprendizados de 3 dias de evento, e esses aprendizados eles surgiram especialmente nos momentos de interação e almoço, que estávamos todos juntos. Porque foi nessas conversas com pessoas que
não são da área de tecnologia, mas que começaram a empreender na área de tecnologia, então o inverso, do meu caso. E eu consegui coletar muitas mensagens, muitas frases de cada um deles, que norteou a nossa apresentação de hoje, que é AI na saúde. E a primeira delas, coitadas, as pessoas mal sabem que elas estavam almoçando informalmente comigo, eu estava fazendo minhas anotações para uma apresentação e compartilhando aqui. Mas eu tenho muito escutado, né, uma pauta principal, inclusive de muitas mesas de pessoas falando, né? Acho que esse não é um assunto novo e é assunto de várias áreas, não só da área médica, mas que acaba tratando um pouco mais sobre o papel da inteligência artificial, né? E o que que é inteligência artificial? O que que vai substituir? Não vai substituir? Vou ficar para trás? Pessoas um pouco mais temerosas. Então, nada novo, né? A gente vê muito artigo, muito post falando sobre isso. Mas quando eu vejo uma afirmação dessas, o ponto principal, assim, a essência que eu gosto de tratar é, na verdade, ela não só não vai substituir, mas tem um outro ponto que talvez seja mais delicado e muitas pessoas não estejam preparadas, é que ela vai expor mais quem você é. E você está preparado para isso, né? Ela é um espelho. E o que que seria essa exposição, né? Quem realmente somos? Se é uma ferramenta ou é um meio em que vai facilitar o meu trabalho, ser uma extensão do meu trabalho, especialmente gerando eficiência e me ajudando em trabalhos repetitivos do dia a dia, porque ela surgiu exatamente para isso, que é o coração, né, é o propósito de toda a tecnologia. Então, na verdade, ela está me liberando tempo. Se ela me libera tempo, esse tempo é porque é exigido que eu seja mais criativo, mais estratégico, eu consiga liberar minha agenda para conseguir, do lado do médico, atender melhor, né, o meu paciente, eu ter um tempo maior para extrapolar e montar estratégias de como que eu posso aumentar talvez o meu faturamento, ticket médio, mas acima de tudo, como é que eu posso ter tempo para ajudar esse paciente a ter mais longevidade, né? E tudo isso. Então, na verdade, se você se sente de alguma forma ameaçado com isso, o que que isso diz sobre você como profissional, né? E aí não estou falando como profissional, né? A gente utiliza a AI também para o nosso contexto do dia a dia, né? Para facilitar o nosso dia a dia. Então, isso diz mais sobre você do que a ferramenta e a solução em si, né? Porque, independente, apesar de hoje, inteligência artificial ser um termo que está na moda, mas ela já existe há muito tempo, com outra roupagem, com outro foco, mas sempre esteve aí, no final é um meio, é uma tecnologia, né? Assim como outras que apareceram, estão aí disponíveis para a gente. Então, eu acho que o ponto aqui principal não é tanto eu ser substituído, mas talvez agora que eu tenho tempo, o que que eu faço com esse tempo para ser um profissional melhor, tá? Então, esse foi o core de uma das pautas que eu escutei muito, né, nesse dia na mesa de discussão, e porque também foi um norte que ajudou grande parte das startups a tirarem um rascunho das ideias do papel, né? Então, a banca avaliadora nesse dia, ela também estava levando muito em consideração a eficiência, o que que a solução, se você está incorporando AI na sua startup de health tech, o que que ela está ajudando de fato, né? Então, se ela não pode te ajudar como profissional da saúde, ao menos ela está resolvendo uma dor de paciente. Se ela não resolve nenhum dos dois lados, então por que que você está falando de inteligência artificial? Tá? Esse é o primeiro ponto, né, que eu trago aqui para a nossa discussão. Junto com isso, a segunda pauta, né, que eu tenho escutado bastante eu vejo tanta solução hoje em dia. Você já usa no seu consultório, na sua clínica, o seu hospital já utiliza alguma solução que é chatbot? É uma inteligência artificial? O que que você acha? Não vai substituir o trabalho do humano, mas quem é esse paciente que confia mais numa inteligência artificial para tratar problemas de saúde? Porque no final quem trata é o humano, né? E eu gosto muito de trazer o que eu chamo de paradoxo da confiança digital, novamente, né? Isso diz mais sobre você como profissional da saúde, nós como profissionais da saúde, né? Todos nós somos aqui de alguma forma interessados, né, na saúde, mas se aparece uma solução no mercado, independente se ela é digital ou não digital, e aquilo gera mais confiança em quem usava o seu serviço, então o problema não é necessariamente a AI, né? Então o problema era um vazio que nunca foi preenchido.
Essa foi uma dor, inclusive, de como surgiu a construção da Tizil, né? Uma das teses que na época eu tinha, fazendo várias pesquisas, falando com em grupo de investidores, é que a gente não para de ver dados no mercado de quantos pacientes saem insatisfeitos de uma consulta médica. Então, até tem um estudo, né, um tempo atrás, acho que Toronto, globalmente no mundo inteiro, que leva 35 segundos para um paciente entrar na consulta e ser interrompido pelo médico. Porque justamente ele começa a falar e aí o médico já precisa atender outro, porque ele atende operador, então ele ganha por volume. Então também não tem muito tempo, é 7 minutinhos, a média 7, 8 minutos, né, da população, eu já preciso atender o próximo. Então eu acho que, né, tem um problema aí de relação médico, também paciente, e ao mesmo tempo, né, a gente questiona muito, nesse momento quando a gente trouxe essa tese, é que a própria grade, né, curricular, se a gente pega da residência, quantas horas são dedicadas para ensinar o médico a atender melhor? Né? Eu não estou falando só do médico, mas quantos profissionais no mercado, quantas faculdades ensinam você a atender melhor o seu cliente como um todo? Médico é um deles, né? Então esse assunto também é pouco falado, a gente não aprendeu, né, durante tanto tempo a como fazer isso. A gente aprende batendo cabeça quando a gente chega no trabalho e você está de frente para um cliente, para um consumidor final e você tem que atender melhor, fazer esse trabalho. Então existe um gap, né, grande aí também de insatisfação, que não tem tanto a ver com substituir, por que que eu confio mais no AI ou confio menos no AI, na verdade é uma dor que nunca foi preenchida, só que hoje apareceu uma solução que está sendo tendência, está sendo muito falada, e ela está conseguindo preencher mais. A gente está falando de talvez soluções que possam gerar mais empatia, enquanto você, como ser humano, talvez precisa desenvolver, né, esses itens de empatia em você mesmo. E aí, junto com esses dois pontos, né, iniciais, a gente cai no ponto X, né? Se a AI executa melhor o como e ela executa melhor o como, não tem como dizer que não. É humanamente impossível a gente dizer que a gente consegue ser mais eficiente do que um algoritmo que consegue expandir exponencialmente toda a eficiência, né, de tempo, repetição, e ainda conseguiria fazer o máximo de variáveis possíveis pegando referências históricas, livro, um monte de contexto, e nós, como ser humano, somos capazes, mas talvez não nesse tempo, né, que ela conseguiria fazer. Então, se ela executa melhor que nós humanos o como, novamente, é o primeiro ponto, elas nos deixam o ponto estratégico. Então, nosso tempo é para responder o porquê das coisas. Só que isso, quando a gente entra no porquê de algumas coisas do que a gente faz, eu gosto de trazer isso, exige muita coragem. Quando a gente questiona o porquê, isso nos remete a, como profissionais, a mexer em questões históricas que a gente nunca mexeu, em que a gente sempre foi ensinado em 20, 30 anos, que é assim esse processo, porque a gente tem histórico e sempre foi feito assim, e por que você vai mudar agora? Então, só que agora nos liberou espaço. Então eu preciso perguntar os porquês. Se ela tá, o meu trabalho estratégico é o trabalho desse novo profissional, né? E você está preparado para isso? Ou se você não está, mas você quer, você está com coragem? Porque quando você começa também a entrar, né, nos porquês, você começa um trabalho, uma jornada solitária. Eu acho que alguém levantou a mão. Rogério, por favor. Boa noite. Boa noite, Queria Rogério. aproveitar, dar seus parabéns, né, por estar até aqui. E, tomando a liberdade que você nos deixou, né, me interrompe e faça uma pergunta no momento que você achar que está adequado ali para você. Dentro desse contexto que você colocou, e eu me dedico à saúde, acho que desde uma vida inteira, né, trabalhando nisso desde os 18 anos de idade. E uma coisa que é importante e interessante que eu vejo para a inteligência artificial são as equipes para diagnóstico. Hoje, você tem o Albert Einstein, você tem ilhas de excelência dentro do Sistema Único de Saúde, e que o diferencial real deles é a alta capacidade de diagnóstico, né? E esse suporte que antes você tinha apenas individualmente por máquinas,
raio-x e outros testes mais, a AI ela consegue integrar tudo isso e trazer uma visão, né, uma pré-seleção, uma sugestão para essa equipe. Isso para quem é um preceptor, que é quem recebe aquele trainee de medicina na ponta para dar aquele treinamento final nele, né, o estagiário, né, na reta final da sua formação, esse tipo de solução é o que a gente mais precisa e sente falta, porque para diminuir a distância entre a experiência daquele médico com 20, 30 anos no sistema, para aquele jovem que está chegando agora e para a especialização de pós-graduação, mestrado, doutorado, pós-doc. E, no final, quando a gente vê que a indústria escura, né, que a gente chama que é aquela indústria que funciona a luzes apagadas, né? Que a Siemens já tem uma fábrica funcionando, a China está instalando uma. Como você disse, a gente conseguiu tempo para a gente. E o que a gente hoje reclama no país é que a gente, às vezes, falta mão de obra qualificada para determinadas áreas. Essa indústria, essa constante maquinização dos processos, ela vai liberar muita gente com esse tipo de conhecimento que a gente precisa trazer eles para próximo das startups, para próximo do ecossistema de inovação. E aí eu falo em cadeia, né? A parte toda laboratorial, cientistas e os próprios médicos, né? Que nunca serão substituídos, mas como a gente está colocando aqui, terão mais tempo para pensar estrategicamente, reconduzir toda essa mão de obra com anos de experiência para ajudar a dar esses saltos de qualidade e fazer com que essas ilhas de excelência que tem dentro do SUS cheguem na ponta, do postinho ali, para o usuário final, né? Porque é isso que a gente sente falta. Um exemplo assim, bem direto disso, se você está numa cidade onde você não tem um grande hospital que tem suporte, são dois medicamentos, ou adrenalina ou morfina, para fazer o cidadão aguentar, aquele corpo aguentar até chegar no local de atendimento adequado. Então, conceituando tudo isso, a, a inteligência artificial, né, como se colocou lá pelos doutorandos na sua visita, eu acho que ela contribui muito nisso. Acho que a gente tem que investir muito com a inteligência artificial e diminuir esse gap do médico que tem 20, 30 anos de experiência já dentro do sistema, para aquele jovem que chega, para a gente formar boas equipes de diagnóstico. Isso é muito importante. Eu acho que tua fala caminha nesse sentido e fecha muito bem esse ciclo. Obrigado, tá? Obrigada a você, Rogério, né? Até em cima desse ponto que você trouxe, a gente sempre acreditou, né? Inclusive o core, né, da empresa agora que a gente está colocando na tese, que é a Tizil, depois eu vou voltar a falar um pouco sobre isso. A gente é focado muito em atenção primária, né? A gente usa a inteligência artificial para ajudar em prevenção. Então, orientação primária que poderia, por exemplo, ser aplicada em uma clínica ou hospital, que poderia super ajudar no processo inicial de triagem. Então, o hospital ele ganha mais eficiência, ele reduz também custo, que eu não preciso colocar um time, né, humano, enfermeiros para uma triagem inicial, e eu posso utilizar essa força humana, essa inteligência, para atender de fato bem aqueles casos graves que estão precisando, né, de uma orientação humana. Então, super, né, o que acontece é que muitas vezes é nesse momento que a gente percebe que a gente consegue separar os perfis de profissionais, né? E é no momento quem está preparado para usar esse tempo que está sendo liberado para ser a pessoa estratégica e responder esses porquês, né? Então, a gente está no momento do mercado em que eu tenho uma solução que ela está puxando a régua de excelência dos profissionais, de todos, né? Não só da área médica, de todos para cima. Então, é difícil, mas se a gente for pensar, não é um momento de sempre evolução contínua, né? E usar a tecnologia ao nosso favor. Então, aqui se aplica, né, no mesmo contexto. Acho que Linelli talvez mandou uma mensagem. É como diminuir a curva de aprendizado dos médicos jovens. É isso mesmo. A gente fala muito de AI e você trouxe um bom ponto, né? A gente está falando muito pensando muitas vezes, talvez, na nossa rotina,
de hospitais grandes, infraestrutura preparada, grande São Paulo, né, capital, mas a gente vai para umas regiões menores e a gente fala, tem regiões até de deserto médico, como essa AI, na verdade, ela não é um nível de atenção primária, ela é tudo que poderia ajudar naquela onde não tem infraestrutura e capacidade médica, né? Então também tem esse lado que a gente tem que questionar também. E aí eu gosto, né, de trazer nesse ponto, quando a gente fala de tudo isso, do como, os porquês e o como a gente deveria enxergar essa solução como algo que vai facilitar, né, o nosso dia a dia, também a gente está dizendo que a gente precisa ter uma urgência em desaprender, né? Porque tudo que a gente aprendeu há muito tempo no modelo bem convencional, né, de como que a gente adquiria conhecimento, agora, de repente, em 5 minutos eu faço uma consulta, aquilo me trouxe conhecimentos históricos com todas as variáveis possíveis que eu levaria 4 anos, talvez 3 anos para fazer uma pesquisa, 5 anos. Agora eu consigo, numa ferramenta, pegar todas as pesquisas científicas para me ajudar a defender, né, uma tese médica, ver todas o perfil, a amostragem, estudos que já foram feitos sobre esse caso. Então, é necessário também isso muda toda a configuração do ecossistema de atendimento e processos, né? Se a gente fala que inovar, a gente muitas vezes pensa muito em tecnologia, mas inovar é inovar o nosso modus operandi do dia a dia. E a maior inovação que eu sempre vejo, especialmente em áreas mais tradicionais, porque exige tempo para mudar, né? Tudo que é humano, a gente leva um tempo de aprendizado, mas na área médica tem alguns pontos que demoram. Só que como é que você inova? Não é com tecnologia, não é com maquinário, não é com software. A gente inova em processos. Porque a mudança de um processo já faz com que eu mude toda a cadeia de como funciona toda uma operação, por exemplo, hospitalar, uma operação de atendimento ou um procedimento clínico. Então, é grande, né, a mudança. A gente fala de AI, mas a gente não pode esquecer que a inovação ela também vem desses meios mais básicos, né, do dia a dia. E aí um ponto, né, que eu sempre trago, e como é que está a parte de ética e risco, né, no meio disso? E muitas vezes a gente fala de ética, a gente joga muito mais para a lei de proteção de dados. Realmente, isso é bem importante. Mas a gente tem que entender que a ética, ela começa com uma condição humana, né? Não é máquina. Então, na condição humana, todos nós carregamos a nossa bagagem cultural, a nossa bagagem de educação, e no final, sim, todos nós temos vieses. É o que nos gerou de aprendizado até aqui hoje, né? E o que que a gente fala? Se nós humanos somos o coração de quem treina uma inteligência artificial, então, se eu tenho muitos vieses, eu estou escalando também todos esses vieses. Eu estou exponenciando todos esses riscos. E aí eu estou dizendo, qual é a sua bagagem na hora, né, quando você traz todo o seu histórico de aprendizado de todos esses anos na área, como é que você está treinando, né, a sua inteligência artificial para tratar os seus pacientes? Também, então ele está replicando tudo que você sabe, ou você está abrindo a sua cabeça, expandindo a sua consciência de que você aprendeu isso, mas também deveria ter outras metodologias, outras perspectivas de tratar a mesma situação. Então, a gente está exigindo que você saia, né, muitas vezes o profissional saia daquela cadeira de como sempre foi, né? E eu gosto de trazer muito essa parte de desigualdade, porque se a AI ela é baseada em dados históricos têm desigualdade. Dados históricos geram exclusão. Então, se eu estou pegando já todas essas referências do passado, como eu deveria ser uma pessoa responsável por ter uma consciência mais aberta e eliminar o que historicamente não se aplica mais no mundo atual? Então, é um trabalho muito estratégico e, no final, é um trabalho muito humano. Esse trabalho é estrategicamente humano que a gente tem que fazer. E eu espero, né, que saibamos fazer isso, bom uso disso, né, para não escalar lá na frente o que sempre foi escalado, né, na história da humanidade. Um ponto, né, chave, que aí essa é a parte que eu vi que norteou muita discussão, né, e aqui a gente tem muitas vertentes, muita camada para a gente falar, mas todos nós como os profissionais, e aí eu acho que especialmente isso se aplica mais na área da saúde, em determinado momento você escolhe uma especialização. Você é preparado para ser especialista.
Mas agora eu estou dizendo que muita coisa do que você foi preparado, eu já tenho uma inteligência, uma solução, que vai ser extensão do seu braço, vai ser o copiloto. E aí agora o seu trabalho, quando a gente fala que você precisa utilizar o seu tempo para ser mais estratégico, eu estou dizendo que na hora de atender um paciente, você tem que atender ele de forma holística. Então, se você era muito especializado em fígado, agora eu já te trouxe todo um pré-diagnóstico, muito detalhado, que você levaria muito tempo para fazer sobre fígado, uma condição que ele trouxe. Só que agora eu quero que você leve em consideração a condição do fígado e outras variáveis, como questões emocionais, que ele está compartilhando com você, e resultados dos últimos exames que não tem nada a ver com o fígado. E esse paciente ele precisa ser atendido de uma forma diferente. Como você está preparado para isso? Esse sempre foi o ponto, né? Na medicina a gente tem muita especialização. Quem é o profissional que integra tudo na hora de tratar paciente por paciente? Agora eu tenho possibilidades, porque eu tenho uma IA que ela pode ser, você como médico especialista, você pode usufruir dela para ser o seu braço, como outros profissionais, colegas especializados em outras áreas, para compor o seu trabalho, o seu atendimento no dia a dia. Você está preparado? Está pronto para isso? Porque para você estar pronto para isso, você também tem que saber perguntar para ela, né? E eu lembro que nas 2 últimas semanas apareceram muitas oportunidades de trabalho junto com o trabalho de consultoria, né, que eu faço tanto em tecnologia, mas como planejamento estratégico. Um dos trabalhos é oferecer solução para clínicas, né? E cada clínica que eu participava, o médico era especialista em um setor específico. E ele queria, né, uma inteligência para ser uma extensão de trabalhos do dia a dia, desde atender o WhatsApp de pacientes, responder o WhatsApp de pacientes com dúvidas recorrentes, agendamentos, mas até algumas orientações iniciais. E uma das coisas que mais foram pedidas, né, nessas soluções eu quero o meu tom de voz, a minha cara, como é que eu falo com o paciente, a mesma empatia que eu quero trazer para eles. E eu falei, não, tudo isso realmente é possível, a gente consegue treinar para isso. Mas agora, para eu conseguir te entregar essa solução, eu preciso que você me diga como que é o seu modelo que você costuma atender seus pacientes. Porque para eu replicar para uma inteligência, eu preciso saber primeiro como um humano faz. Como nunca ninguém tinha feito esses questionamentos antes, né? Porque são coisas tão naturais do nosso dia a dia, ninguém te pergunta como que você, ao você encontrar o seu colega, me fala um framework, me passa um passo a passo de como você dá bom dia, depois pergunta como a pessoa está, depois você pergunta como o que que ela fez. A gente pergunta, a gente não se questiona, eu não tenho um processo, uma caixinha que isso responde isso que leva para isso. E aí foi uma das tarefas que eu falei assim, levou 1 ou 2 semanas, que era para a pessoa me explicar como que ela atendia os pacientes, porque se ela queria que eu criasse empatia, eu precisaria saber o que que é empatia para ela. Foi muito frustrante para muitos profissionais. Aquilo gerou muito autoconhecimento, foi muito rico depois, mas as primeiras reuniões foram exaustivas, porque, inclusive, eu fui me questionar, Lívia, você precisa disso mesmo? Por quê que essa pergunta? Então, foi muito desconfortável. Então, o profissional da saúde sentia que estava fazendo terapia comigo. Mas eu falei, gente, mas não é que está fazendo terapia, mas eu preciso te perguntar. Porque você entende que tudo que eu estou colocando aqui depende do que você me informar? Ah, mas é que nunca ninguém tinha perguntado, eu nunca tinha parado para pensar. Eu falei, tá, então se nunca tinha parado para pensar, como que você criava esses formulários? Por que que você perguntava isso? Por que que você não pergunta diferente? Então, Rogério, não sei se você levantou a mão. Levantei. Isso daí, dentro do consultório, ou ali naquele momento do pronto-socorro, ou no atendimento do postinho, é acolhida, né? Como que ele acolhe o paciente? Essa primeira abordagem, ela é o momento em que você cria confusão, você cria confiança, confusão e, ao mesmo tempo, você resolve. Se você não abordar, né, com uma acolhida, com a receptividade, o teu paciente se fecha. Exemplo direto que a gente vê: o homem para o seu primeiro exame de próstata. Se ele não for muito bem acolhido, primeiro que ele já chega ali chega numa condição, só vou porque não tem jeito. Faço 10 mil exames de imagem, de sangue, mas
o toque ainda é aquele Uhum. mais indicado. Então, esse momento da acolhida, né? Esse acolhimento, essa equipe de diagnóstico, é tudo que eles estavam te pedindo, tudo que eu tinha citado anteriormente, que eu estava querendo entender, pô, como é que eu faço? Não sei, não tem como iniciar uma conversa. Até porque como que o paciente chega para mim? Ele chega triste, ele chega falante, ele chega desacordado, né? Num trauma maior, como que ele chega? Então, a acolhida, essa primeira abordagem, ela faz toda a diferença. Parabéns aí pelo seu trabalho. Tem que ter um pouco de psicologia, sim. Pois é, e aí no final, na verdade, por isso que a minha apresentação, né, Rogério, eu gosto muito de trazer isso. Quando as pessoas falam muito de AI, eu falo, tá bom, então você quer uma solução para humanizar, né, o seu dia a dia. E parece que é um paradoxo, não, mas porque eu preciso colocar a camada humana, inclusive, né, num outro evento que eu participei, aí esse evento era focado em tecnologia, a gente fala muito mais da experiência de usuário, né, com a tecnologia que a gente está oferecendo de uma inteligência artificial, e a gente trouxe exatamente esse ponto. A gente enxerga a AI como um robô, é tudo robotizado, não, tá errado. Para treinar, as soluções que usam melhor a AI, as empresas conseguem aplicar isso, é porque realmente eu consigo colocar a camada mais humana da vida, porque eu libero justamente, eu não estou substituindo, eu preciso de pessoas humanas para estarem atrás, para conseguirem criar essas soluções para mim, né? E inclusive, se a AI ela for muito perfeita, a gente sabe que é uma AI, que não é humano, porque não existe perfeição também. Aqueles chatbots que toda hora manda carinha, tá sorrindo para você, você faz um teste, você manda uma mensagem nada a ver, você até é mal criada às vezes para testar, eu sou dessas assim, não mal criada, mas eu testo um pouco, deixa eu ver, né, se esse chatbot funciona mesmo, deixa eu ver se ela vai conseguir responder uma pergunta que vai sair do script. Se ela foi muito perfeita, você sabe que não é um humano, porque nenhum humano vai conseguir ter aquela paciência, aquela perfeição, tudo certinho para responder daquele jeito. Então, sim, é perceptível, né, essas duas camadas. Então, como é que a gente está usando, né? Mas esse ponto especialmente, né? A cada vez mais, quando a gente fala todos nós somos agora exigidos para ser mais humanos, mais psicólogos, no fundo eu estou enxergando o meu paciente de uma forma mais humana, integrativa, né? Talvez seja essa palavra. E não só aquela parte daquela dor que ela me trouxe, mas eu quero enxergar o todo dele, eu quero conhecer o dia a dia dele. E eu gosto muito, né, de agora separar um tempo, né? Porque eu acho que esse espaço é mais para a gente trocar, né? Não é para ali estar aqui à frente falando bastante, mas eu deixei os minutos para isso. Primeiro movimento é que a entrada, né, dessa nova fase que a gente está passando de tecnologia, e essa tecnologia ela veio para ser um marco e mudar muita coisa na forma como a gente vive, inclusive, é inevitável já. O movimento ela já chegou, né? Antes ela tentou entrar em alguns momentos, mas a humanidade não estava preparada. Agora a gente está com estrutura, a gente ainda não está preparada emocionalmente, mas a gente já tem tecnologias que a AI já consegue incorporar e ela está vindo com uma velocidade exponencial. A responsabilidade que somos nós, como é que a gente vai usar, né, usufruir desse potencial? Ela é opcional, né? Então, a gente tem que saber como usar, mas a responsabilidade é nossa e começa com a gente. E a gente tem que escolher, né, que tipo de profissional da saúde você quer ser na época da inteligência artificial. E eu trago muito isso porque isso não é um dever apenas de uma pessoa que é da área técnica, uma programadora. Cada vez mais a gente está falando que eu não preciso, inclusive, que pessoas saibam de código, linhas de programação. A gente está indo para uma linha que a gente chama de low code. Ela veio para dar ferramental para pessoas conseguirem, pessoas da área de produto, pessoas de negócio, pessoas que não dominam linhas de código, para apenas usar, exercer esses comandos, e eu tenho por trás uma solução que faz tudo por mim. Então, hoje a gente já está nesse momento. Todos nós podemos criar uma AI, todos nós podemos, do dia para a noite, criar um copiloto que vai facilitar o nosso dia a dia. Mas como é que a gente está usando isso? E aí, por que veio o meu processo que eu falei de desconstrução, né? Quando eu trouxe no começo os 3 dias de evento no Hospital de Amor, em Barretos, foi mais um autoconhecimento,
porque tem a dura realidade, né? Quando a gente fala da área da saúde, especialmente, eu vim de área de tecnologia, eu vim da área financeira, fintech, é um outro olhar. E eu senti uma diferença muito forte. E por que que eu também escolhi essa área da saúde? Na verdade, é uma pergunta que todos me fazem. Eu fui tanto tempo e eu continuo na área de tecnologia e a gente tem uma dinâmica um pouquinho diferente lá dentro, né? A gente não precisa, eu não preciso esperar maturar uma pesquisa, um tratamento como a gente tem e precisa, né, do lado clínico. Ao mesmo tempo que por trás dos bastidores a gente está falando de empresas, corporação, a gente está falando de financeiro, né? Então, nesse dia de evento, eu estava percebendo também o quanto também era mais lento e difícil, por mais que a gente fale que cada vez mais eu estou vendo startups focadas em health tech, saúde, estão recebendo aporte, estão recebendo investimento, a gente está vendo uma nova mudança, saúde é um dos pontos que está ganhando holofote cada vez mais no mundo inteiro, está recebendo investimento, a gente precisa falar disso, é verdade. Mas é muito mais difícil também o tempo para conseguir convencer venture capitals para investir em startup de saúde ainda é difícil. A gente ainda precisa fazer um trabalho muito forte de convencimento. E o convencimento, né, nesse momento de pitch, para você receber aporte, ele sempre tem que vir defendido por um valor que é ROI. Eu preciso mostrar que eu consigo garantir resultado. E muitas vezes na área de saúde, como é que eu consigo garantir um resultado de prevenção? Não sei, como é que eu mensuro isso? Né? Então, uma das minhas primeiras teses, né, que eu coloquei na startup, queria sim, através de uma ferramenta de prevenção, atenção primária, ajudar corporações que contratam, né, plano de saúde para os seus colaboradores, reduzir o nível de sinistro. Para eles é muito interessante, né? Nossa. Só que por trás, por que eu quero reduzir? Porque eu também quero oferecer uma solução imediata para atender e orientar o colaborador com questões mais do dia a dia de saúde, e ele não precisar recorrer ao pronto-socorro. E a gente sabe que a maioria das vezes eu não preciso no pronto-socorro. Só que quem não sabe disso, vai. Você enfrenta a fila para horas de fila, perde um dia de trabalho e no final você recebe uma prescrição de uma aspirina, de um remédio que é errado você se automedicar, mas às vezes a maioria do tratamento que você tem é esse. Então, só que como é que eu defendo essa tese se eu não consigo mensurar? Sinistro, eu não consigo mostrar resultado para uma organização em um mês, em 2 meses, às vezes é no final do ano. Então, ainda existe uma barreira que eu trago que é muito forte, que muitas empresas elas ainda preferem investir em setores mais convencionais, e-commerce, bancos, né, que a gente vê, porque o resultado a gente conseguiria ter mais imediato, é preto no branco. E na área da saúde não é assim. Então, existe sim essa batalha, e aí foi quando eu conversei, né, com o meu co-founder, o Plínio, a gente falou, nossa, é tão fora da nossa realidade, porque pra gente, né, a gente está tão acostumado a ter que mostrar resultado em 2 meses, como que eu mostro resultado em 2 meses para uma tese de saúde? Porque até eu convencer um primeiro hospital, uma primeira clínica a colocar a minha solução, para começar a usar, já foi um processo muito mais burocrático. Teve que ter aprovação de toda uma rede de pessoas que fazem a gestão da saúde, da diretoria dentro. Então, muitas vezes é um tempo, né, que a gente chama de venda, de alguma forma, de 6, 7 meses. Em 6, 7 meses, o investidor já desistiu dessa solução. Então, a gente também enfrenta esses paradigmas. Acho que Cláudio levantou a mão, né? Isso. Não, eu concordo plenamente com você essa questão de usar IA. Então, a IA está aí, está mudando muita coisa e vai mudar. Só que no contexto de startup, usando IA, hoje ela vem para solucionar muito mais problemas de gestão e administrativos do que clínicos. Tá? E isso está completamente ligado à questão de retorno. Né? Então, assim, como você otimiza agendamento, como você otimiza na questão hospitalar a reduzir glosa, a escala. Então, isso é mais tangível para você mensurar resultado. Agora, uma ferramenta de IA que funcione perfeitamente para diagnóstico, esse é um contexto muito maior. Então, qual que é o desfecho? Você começa a tratar precocemente, reduz o custo, mas até demonstrar isso é um pouquinho mais difícil. Então, sendo uma perspectiva de aporte de investimento, isso entra na equação também. Mas a IA está aí para mudar e está mudando. Perfeito, Cláudio. Esse foi um dos maiores feedbacks que investidores deram para as startups.
Inclusive, foram exatamente essas palavras. Hoje, a maior parte das soluções, se a gente quer crescer rápido, as soluções elas que estão disponíveis no mercado e que receberam os maiores aportes é da área administrativa, é de gestão de eficiência hospitalar, por exemplo, né? Mas não tem nenhuma, né? Inclusive, tem algumas startups que são essas que geram pavor em muito investidor, que são essas que a gente fala assim, eu quero tratar uma questão de ansiedade, de depressão, juntar fatores emocionais, como isso compromete na saúde do paciente. E essas daí, a gente sabe quanto isso é importante. A gente não precisa nem dizer que os números vêm crescendo todos os dias com relação à saúde mental e física. Mas as empresas que se sustentam por mais de 2 anos, e a gente viu muita startup quebrar, foram exatamente essas que vieram com essas teses, e que é o que eles trouxeram, né? A dor, ela é real. A dor é gigante. A gente sabe que precisa tratar, mas enquanto a gente não conseguir comprovar daquela forma como o ser humano conseguiria comprovar justificando o ROI, não recebe investimento. Rogério? Quero pegar aproveitar a palavra o comentário do Cláudio, seu, e que é justamente aí o grande desafio de tudo, né? Como que você apresenta soluções que escalonem um investidor anjo para aquele investidor de ponta que ele coloca o dinheiro para brigar no mercado, né? Não existe prateleira vazia no mercado, você tem que brigar para criar o seu espaço ali e entrar naquilo. E hoje a gente precisa fazer uso de uma coisa que ainda é relativamente nova e o Estado não está preparado ainda, mas tem muita gente já debruçado sobre isso. Sandbox regulatório, tá? O sandbox regulatório ele vai fazer com que você, mesmo que tenha uma ideia que seja uma startup, que já nasça associada a um hospital israelita, um hospital das clínicas ou um hospital federal, que seja, ele vai te ajudar a acelerar isso. Por quê? Vocês vão ter oportunidade de mostrar toda a quebra de paradigma, como você colocou. Dados históricos vão trazer viés, eu tenho que apresentar daqui para frente. O sandbox ele vai permitir com que você demonstre isso, e aí você começa a verticalizar e escalar e mostrar para esse investidor o seguinte, olha, o teu investimento é um investimento de olhar futuro. E o sandbox, como eu já estou aqui numa reta final desses testes, você já começa numa faixa de 2 meses, 3 meses implantado, ter o teu retorno. Eu acho que é o grande desafio nosso. Eu me especializo justamente nessa área, né? A área de direito regulatório e como que a gente transforma tecnologia, saber humano em serviço e produto para a indústria de saúde. Nós temos hoje 20 bilhões de dólares de déficit na balança comercial só em saúde e crescendo. O modelo hoje do SUS precisa ser repensado como está sendo feito na Inglaterra. Não dá mais só para colocar dinheiro no sistema. Tem que focar no usuário e tem que rever como que você cuida desse usuário. Né, o programa Melhor em Casa do Sistema de Saúde, ele fala muito sobre isso, sobre as tecnologias de atendimento e monitoramento à distância. Sobre isso, eu quero dar um exemplo bem direto. Tuberculose é algo que muita gente pensa que é do passado. Não é. Está muito presente hoje em dia. E quando você combina pressão alta e diabetes, que são dois epidemias maiores do que Covid dentro da saúde, isso você faz com que você tenha problemas exponenciais aí muito grandes que você resolve do mesmo jeito que você coloca uma tornozeleira no pé de alguém. Só que você tem que fazer isso à distância. E por que eu cito tuberculose? Tuberculose só tem hoje 3 medicamentos. Se você não cumpre os 8 meses de protocolo, normalmente a pessoa abandona no segundo ou no terceiro, porque já se sente melhor, aquilo não serve mais. Usou os 3 protocolos, o próximo protocolo seu é o caixão. Não se preocupe com isso. E você precisa fazer dispersão medicamentosa à distância, através de controle de AI ou tecnologias em geral. E por que você precisa fazer isso? Se você monitora o coração e a pressão, você consegue monitorar diabetes e saturação,
A dispersão medicamentosa é o próximo passo. A tuberculose está aí. A gente precisa disso na prática. Tem investidor para isso no Brasil? Tem. O que falta para a tecnologia e a saúde? O que faltava? Hoje o Sandbox atende isso. Em 6 meses você atualiza o protocolo, que é a grande questão por trás de tudo isso, né? Você hoje forma a mão de obra, mas você ainda forma no método tradicional médico. Ele não está muito preparado para a tecnologia. Isso é algo, como o Cláudio colocou, muito mais administrativo para ganho em escala em alguma medida. Porém, o atendimento ao usuário final, e a gente precisa focar no usuário final sobre 2 viés. Você pode estar na Dutra ou numa bela estrada paulista com o que for. O primeiro atendimento teu em qualquer problema será público. Depois você pode desfrutar do teu plano de saúde em qualquer nível que você tenha aí. Mas o primeiro é o atendimento público ali. Então, o estancar desses problemas passa pelo investidor. E o investidor ele precisa ser cada vez mais apresentado a esses instrumentos. Esses instrumentos são desenhados. Hoje a gente fala em Banco Central, né? Por causa das fintechs. A gente fala alguma coisa de Anvisa, mas eles podem ser desenhados nos municípios, porque o sistema é tripartite. Então, tem lei municipal que pode desenhar o seu sandbox regulatório. E quando ele desenha aquilo dali, o que ele tem que observar? Ninguém vai fazer desenho ali pensando da sua própria cabeça. O plano plurianual, ele tem que ter ali dentro o que o município vai cuidar de saúde, ele vai dizer quais são os problemas e os focos dele ali naquele município. Dentro dos municípios, tem o que eles chamam de consórcio, com mais de um município. Também você terá esse tipo de relatório ali e você tem um relatório de plurianual da saúde do Estado. Então, a partir dali, você sabe o que aquele Estado tem de problema. O Brasil são 5 regiões, 5 países dentro de cada região com as suas particularidades, cada município com seus desafios. No grupo de saúde, eu coloquei lá uma provocação, eu fiz exatamente o recorte, um dos recortes mais pesados da saúde no Brasil, que é o período gestacional, a morte da mãe ou do bebê. Isso eu sei que tem um impacto emocional muito grande, mas a gente precisa, a partir desse impacto, descobrir o que é a solução, né? Como foi colocado aqui diversas vezes. Existem as dores. Ok, eu choro ou eu me levanto e procuro uma solução? E a gente precisa levantar e conseguir uma solução. O pessoal de tecnologia já está ofertando essa solução. O pessoal de medicina, e aí a gente trabalha aqui com uma universidade do Rio particular, onde ela tem física para a medicina. Então, é um curso de física voltado totalmente para soluções de medicina. A gente fala de medicina, fala da quântica, e medicina quântica parece distante, mas o computador quântico aconteceu, ela acontece no outro dia, assim como a inteligência artificial. Nos preparamos, nos amadurecemos a humanidade, ela aconteceu. E hoje, para mim, ela tem que ser como você faz o uso de um Word, Excel, aquele pacote da Microsoft padrão. Isso será o normal daqui para frente. Então, assim, tudo que você está falando e essa entrega para o investidor, os nossos produtos e projetos eles têm que ser escalonados. Desde o investidor anjo, que tem um período de maturação dele dentro do projeto, até aquele investidor que ele verticaliza no mercado, que ele abre o mercado para você, porque ele vai brigar na ponta. E a fusão na saúde, né, particular, privada, nos grandes grupos, não tem jeito. Você tem que conseguir se alinhar aquilo dali, ao mesmo tempo que você tem que conseguir atender o serviço público. A título de exemplo, a gente tem hoje, aqui tem especialista, e falta especialista. Falta especialista, de certo ponto? Falta. Mas você tem soluções técnico-científicas. O pessoal para produzir dentadura está acabando no Brasil.
Hoje a gente tem no Brasil uma plataforma em que você escaneia a boca da pessoa, modela e imprime a dentadura e despacha para qualquer lugar do Brasil. É uma coisa que a gente vem trabalhando desde a pandemia nessa plataforma. Ela está entrando no SUS fortemente, porque está acabando. Então, assim, solução tem. Nós somos brasileiros, não desistimos nunca, e solução tem. Os investidores precisam ser apresentados e saberem que em 6 meses, depois de um sandbox, ele já tem o retorno dele de volta. O investidor anjo, eu acho que 6 meses, um ano, no máximo 2, é o que ele pode suportar, porque ele precisa para o próximo passo e fazer a liquidez do retorno dele. Assim, parabéns aí, obrigado pela oportunidade. Obrigada a você, Rogério, pelos pontos, especialmente quando, até ótimo que você trouxe o ponto, começando pelo público, né, trazer SUS, porque a gente fala muito, né, de soluções que a gente tem no mercado, tecnologia, inteligência artificial, não é commodity, né? No final, quem está se beneficiando ainda, né, a camada que está se beneficiando dessas soluções de inteligência artificial. Então, o recorte que a gente pega, por exemplo, a nível Brasil, muitas coisas. Eu visitei esse hospital de amor, né? Eu fui na feira hospitalar que teve muitas soluções, muita tecnologia, hardware, software, mas ainda quem usa, né, no final, ainda não é a massa, né, que a gente traz. Então, não é commodity. Espero que muito rapidamente seja, mas esse é o primeiro ponto. Deveria ser sempre o norte, né? Então, a gente deveria também, né, uma outra pauta boa aí. Como é que eu uso inteligência artificial para baratear meu custo de produção, minha mão de obra, que até então dependia de um corpo de especialista para produzir, um grupo muito de alto nível de desenvolvedores para desenhar uma solução. Hoje eu não preciso mais, talvez, né? Eu preciso de um grupo mais reduzido, boutique, e a minha solução eu conseguiria ofertar por um custo muito mais baixo. Esse também é o propósito da AI, né? Só voltando um pouquinho essa questão de uso de AI para complementar a especialização, ou especialidade, né? Sim, super fantástico, mas acho que um ponto muito importante é até que ponto ele vem ajudar e até que ponto passa a ser uma dependência. Esse que é o ponto mais perigoso. A pessoa, por qualquer motivo, deixar de se aprofundar, depender completamente da IA, e aí vem os riscos associados. Isso vale para qualquer profissão, tá? Não é só na área da médica. Um exemplo aconteceu, foi no final de abril, no Paraná. Foi um caso de um advogado, que ele montou uma peça, né, um processo, uma série de jurisprudências, só que elas não existiam, e o juiz pegou. Então foi a dependência ao extremo, né? Ele montou o processo dele baseado em coisas, sei lá que ferramenta que ele usou, que não existiam. Então esse que é o grande risco de passar a usar IA e, assim, não se dá o trabalho de verificar. Ou seja, deixa de ser uma ferramenta de apoio e passa a ser, uma certa forma, um substituto. E aí o ser humano também, às vezes, ele tende a ser um pouco preguiçoso em alguns aspectos, né? Esse acho que é o ponto mais crítico que todo mundo tem que pensar com muito carinho. Ótimo ponto, Cláudio. E aí, novamente, eu entro naquele ponto, né? Triste realidade. Acho que dependência terá, mas também eu acho que 100%, né, acreditar em algo diz muito mais do profissional, né, da pessoa, né, que não se deu ao trabalho de verificar. Acho que ele pode agilizar o meu trabalho, mas o que está por trás dos bastidores, né, a fonte original. Eu lembro muito de um caso, né, eu falo muito no universo de startup, eu sou banca, né, de algumas startups. E hoje, uma das dificuldades em que os founders sempre gastam muito tempo é montando o pitch deck perfeito. E porque você gasta muito tempo fazendo pesquisa de mercado, modelando, você tem que definir o tamanho de mercado, um monte de coisa. Hoje, se você pegar uma ferramenta pronta de prateleira, ela te dá estruturado como você deve abordar, como você deve falar, dados, de um pitch deck em 5 minutos. Só que aí a gente fez um teste nesses dias, só que você vai verificar as fontes, elas não existem. E aí a gente fala, é uma AI alucinada. Ela juntou, né, tirou alguns insights de um dado de 2000 com dados de 2021, mas pegando recorte de notícias que não tem correlação, e ela formatou da cabeça dela que aquilo seria um número para você utilizar para fazer projeção de algum mercado seu, né? Então, por trás, novamente, né, facilita, mas o trabalho de revisor sempre continua sendo o nosso papel, né? Porque esse ponto de alucinação, né? Hoje a gente sabe, né, as pessoas sabem que alucinou,
porque você tem uma referência. Você fala, esse resultado tá esquisito, eu vou aprofundar e vou verificar. Agora, se você não tem uma referência, ele não alucinou, é uma resposta perfeita. Então, de novo, é questão do indivíduo de, assim, aprofundar, verificar, julgar, para poder, sim, eventualmente aceitar ou não. Tem uma prova, se eu não me engano agora, acho que é do PCR, eu não lembro se é MIT, tem uma disciplina em que um professor ele compartilhou esse case. Hoje ele é inevitável, ele sabe que todos os alunos residentes vão usar AI, mas ele criou uma lógica diferente. Ele falou assim: pode usar AI, mas agora usa AI e eu quero que você utilize em cima da resposta da AI, você questione pontos especialmente de que, na verdade, ele não atenderia nesse cenário específico, né? Então, já estão criando processos, né? Ferramental tá, não tem como fugir da dependência de usar AI, mas vamos criar uma metodologia de como utilizar ela a nosso favor, né? Acho que estamos super no tempo, passou 2 minutinhos. Não sei, Lilian, Edu, né? Como que vai funcionar aqui? A gente está bem no timing, mas eu deixei, tá, pessoal, aqui disponível também o meu LinkedIn. Também vocês têm meu contato aí no grupo da WhatsApp da PUC Angels. Fiquem à vontade, né, me acionem. Acho que a Elaine colocou que temos até 8h30. Eu preparei uma apresentação mais enxuta, né? Eu imaginei que fosse de 1 horinha, né? Começando às 7. Então foi muito mais uma roda, né? Provocação aqui para a gente trocar uma ideia. Espero que a gente tenha mais. Gosto desses formatos, né? Eu acho que a gente é sempre corrido. Às vezes a gente da correria do dia a dia, a gente fala, nossa, 7 horas, será que eu consigo sair? Deixa eu priorizar uma reunião anterior, vou chegar atrasado. Mas sempre que eu vejo uma discussão com um grupo, né, participando tanto, colocando comentário, e o nosso grupo é bem ativo lá com mensagens que às vezes eu não consigo nem ler tudo, é, eu me desperta de novo aquela motivação de que, novamente, não estamos sozinhos, todos nós somos agentes, né, dessas mudanças, a gente está empurrando novos questionamentos para o mercado, e é assim que começam, né, todas essas mudanças. Perfeito, cara. É, acho que foi uma palestra incrível, porque teve uma troca de sinergia muito legal aí com você, o Rogério, o Cláudio. A gente trouxe um pouco do ciclo de vida do paciente, né? Que hoje é tão deficitário, né? Praticamente nenhuma instituição de saúde, pública ou privada, faz isso 100%, né? Deixando algumas brechas aí, principalmente no pós-operatório, no pós a saída do paciente de uma unidade de saúde, não tem acompanhamento nenhum praticamente, né? Bom, alguém mais tem alguma pergunta, alguma dúvida? Se tiver, fiquem à vontade. Oi, Edu, tudo bem? Gladys aqui. Primeiro, parabéns aí pela apresentação, sensacional. Falar um pouquinho dessa mescla, né, entre tecnologia e também saúde. Eu vejo muito como uma maneira da gente aprender aqui conjuntamente, né? Sobretudo porque a gente vive experiências bem interessantes. Eu estava até ontem, até hoje de manhã, eu estava aqui no São Luís com meu marido, que fez uma cirurgia. E aí eu vivenciei uma experiência do paciente totalmente diferente quando eu estava com a minha mãe, por exemplo, que no servidor público estadual, né? Claro que a gente tem proporções em termos de recursos financeiros e todo o equiparado, toda a metodologia, totalmente diferente, né? Nem preciso dizer, mas é uma experiência muito interessante. O uso da tecnologia está tardiamente chegando no setor público, né? E, infelizmente, por toda essa jornada e pela massa de coisas que a gente tem, camadas políticas, e isso não vem ao caso aqui. Mas o grande mote, eu acho que a Ká trouxe aqui para a gente, foi exatamente como é que a gente une a questão da tecnologia com a humanização. E a gente vê que boa parte das pessoas hoje, elas perdem, né, porque acham que a tecnologia vai resolver todos os problemas,
e perdem essa questão do olho no olho com o cliente, de olho no olho com o paciente, e assim por diante. A tecnologia vem para tirar esse hiato entre humano e os grandes servidores, vamos pensar assim, né? As grandes tecnologias. Acho que eu estou dizendo aqui mais do mesmo, mas é mais para ratificar o quanto é importante esse núcleo aqui, esse grupo de 15 profissionais ouvindo sobre isso, falando sobre isso e de alguma maneira reverberando isso. Que eu acho que esse é o grande impulsionador do nosso comitê. Porque ficar nesse celeiro aqui, ótimo, é super confortável, super legal, super incrível. Mas onde a gente pode realmente ter a inteligência artificial aplicada à saúde, né? E aí a gente pode ver isso de maneira muito relevante, pequenas, médias empresas, startups fazendo trabalhos incríveis como o de vocês, e sendo relevante de fato num ambiente tão necessário para a nossa saúde, para a nossa lavagem, não é nossa saúde, para a nossa longevidade, né? Para a nossa saudabilidade no final do dia. Parabéns aí, mais uma vez. Acompanhei aí boa parte do programa aqui que vocês apresentaram. Para quem não me conhece, eu sou a presidente do Comitê de Saúde e o Edu é o vice-presidente mais atuante dessa história, dessa jornada. Mas eu agradeço a todos vocês aí pela oportunidade de dividir conhecimento. Eu acho que mais do que dividir é a gente poder multiplicar de fato. Parabéns a todos, parabéns a Cá pela experiência, pela jornada, pelo que você tem feito, né? Pelo divisor de águas que é essa área da saúde tão desafiadora, que tem tantos recursos, mas é tão desafiadora, né? Então, é isso aí, era mais esse comentário. E parabéns para todo mundo aqui que está aqui, né? Acho que o grande cerne aqui é vocês movimentando essa máquina chamada PUC Angels, né? Que é tão importante para a gente gerar conhecimento e educação de verdade. É isso, pessoal. Show. Acho que temos na fila Cláudio e Gabriel, né? Mas fala, Cláudio. Boa noite, tudo bem? Obrigado, cara. Muito obrigado pela apresentação. Muito interessante. Estou falando aqui de Manaus e já é uma alegria muito grande fazer parte desse comitê, até porque, às vezes, a sensação que nós temos aqui é que nós estamos afastados dos grandes centros, não apenas de forma regional, mas também de forma do próprio conhecimento. As coisas acabam chegando com mais facilidade no sul, sudeste, do que aqui. E você colocou uma coisa bastante interessante, ah, que eu penso também dessa maneira, que a inteligência artificial ela veio com o objetivo de facilitar o nosso trabalho, a nossa atividade, mas de forma nenhuma vai conseguir substituir a, a nossa capacidade técnica, a nossa capacidade humana. A minha atuação é muito mais na saúde corporativa, mas na parte ocupacional. E hoje eu vejo como a IA ela tá sendo tão importante, principalmente nas questões relativas à análise ergonômica dos postos de trabalho, que é um processo muito demorado, que envolve, muitas das vezes, quando se quer fazer algo direito, né? Uma equipe multidisciplinar de fisioterapeutas, psicólogos, engenheiros de segurança. E hoje a gente já consegue perceber que tem alguns sistemas no mercado de trabalho que você consegue filmar os postos de trabalho, as atividades, o processo, ele sugere algumas coisas, mas o parecer final quem vai ter que dar realmente é aquele profissional. E aí que entra realmente o estudo, o aprofundamento. Às vezes, eu perco paciência com o meu chat GPT. Às vezes eu mesmo discuto com ele, porque eu digo assim, essa resposta não está adequada, você não está vendo isso da maneira correta como eu te perguntei. Aí, como ele é bem puxa-saco, né, ele sempre pede desculpas para mim, que ele poderia ter visto de uma maneira melhor. Então, eu vejo mesmo que a nossa parte como profissionais é continuar estudando e que, como o próprio nome diz, que ele seja realmente apenas uma ferramenta para
melhorar a nossa produtividade. Obrigado, foi ótimo. Eu, Cláudio. Gabriel? Oi, boa noite a todos. Parabéns Li, pela apresentação. Parabéns também pela de votar em um momento na tua carreira e ir para essa área. Acho que é uma área bem importante, da saúde e da educação também. Uma coisa que me deixou um pouco curioso durante a apresentação, quando tu estava falando sobre a tua experiência nos eventos, né, e sobre a tua percepção geral sobre para que como está indo o campo do meio empresarial nessa área, foi na tentativa de vender a tecnologia para os reais usuários da tecnologia, que seriam os médicos, seriam os técnicos, né, que vão usar ela. E eu vi que o teu próprio jeito de falar sobre é numa linha de tentar passar que é uma ferramenta, não é necessariamente algo que vai te substituir, não é o médico 2.0, né? E eu sofri com essa resistência durante a faculdade de veterinária, tipo, eu também sou da área de saúde, de eu tentar falar de A, isso não poderia ser resolvido com tal coisa de A, e sofrer uma resistência de, tipo, você está querendo nos substituir, você está querendo acelerar o processo inevitável. E daí eu te pergunto, como a nível de produto de alguém lançando uma ideia, lançando uma empresa, você pode convencer os usuários de que eles não serão substituídos e se isso foi abordado de alguma forma como uma preocupação nessa tua experiência com isso. Boa, Gabriel. Na verdade, bom, depois de alguns anos já aí falando com o investidor corporativo, a gente já fica calejado com muitas situações e a gente vai muito mais emocionalmente preparado, porque no final, as pessoas que estão com o cheque são poucos grupos, todo mundo se conhece, né? Então tem tanta diferença assim. Realmente é o modelo mental dessas pessoas que também é um trabalho que nós, como empreendedores, a gente tem que pensar todo dia como também ajudar a mudar, né? Um pouco essa forma deles encararem tudo como um negócio, no final é um negócio. E a gente fala, né? Tudo realmente tem que converter, ter esse equilíbrio de ajuda uma dor, do outro lado, financeiramente tem que ser sustentado. Mas no caso, quando eu lancei essa startup, né, juntamente com o co-founder, é uma trajetória árdua, muito longa, diferentemente do outro lado da moeda que eu estava no corporativo, em que eu estava dentro do corporativo e defendendo a organização. Chega algum momento que você tem que fazer essa venda. Se aquele profissional que eu tenho que colocar, aquele hospital, ou aquele grupo de investidores que eu preciso convencer, quase chegar no nível de me ajoelhar para dizer o quanto realmente essa solução vai trazer ganho, chega um momento que, na verdade, você decide que aquele não é o seu público. É uma jornada mais longa que é triste, você fala assim, mas tem um cheque na minha frente. Mas possivelmente o meu negócio não vai ser sustentável, porque no dia a dia, tudo que eu fizer como empresa e quiser colocar qualquer tipo de mudança ou inovação, eu estaria trabalhando com investidores que não são parceiros, colaborativos e com uma cultura que eu acredito. Então, vem o dinheiro, mas o negócio ele não prospera. Então, tem uma outra maneira, né, que eu acredito de gerir, que ele é mais demorado, mas é também uma nova forma como muitos empreendedores a gente está fazendo, que às vezes não escolhe, boletos chegam, porém, se você pensar na longevidade da sua empresa, existem sim também muitos investidores, existem muitos médicos que eles são como a gente aqui, que a gente questiona o lado bom da profissão e que funciona, a gente defende até o final, mas também a gente sabe que tem modelos, processos que eles precisam ser ajustados para ontem. Então, eu acredito muito em ir numa linha em que a gente bate um pouco algumas portas, recebe muitos nãos, mas também tem um grupo de pessoas que acreditam nesse modelo e que aquele é o seu cliente final. Aquele é o parceiro ideal para trabalhar com você como um grupo, né? Então, no final, é essa comunidade que é o modelo, como eu acredito, de propósito, que eu gosto de trabalhar com investidores que eles acompanham mão da massa, porque acreditam no modelo de negócio e não são apenas investidores aportando capital. Eu gosto de um grupo de conselheiros que são pessoas da área
em que são referência, mas ao mesmo tempo são aquelas pessoas que, se você precisar, eles vão realmente abrir as portas e estar com você para fazer acontecer. Então, a gente precisa encontrar essas pessoas. Demora mais, mas elas existem. Então, estamos falando aqui nesse grupo, né? Então, a gente já tem 14, 15 pessoas. Todos nós acreditamos na profissão, a gente gosta da área, mas ao mesmo tempo a gente também está vendo que precisa de muitas mudanças. Adorei a resposta, obrigado. Se eu pegar uma pontinha aí, Gabriel, e pai, tem nesse campo aí, como você colocou, são muito poucos, né? Eles se conhecem nesse grupo. Quando a gente fala num grupo que eu estou mais tempo, né, de alguns pesquisadores aqui no Rio, que estão ligados a universidades, à fundação, a gente já fala nas seguintes condições, né? E isso eu vou falar um pouquinho amanhã. Num hub financeiro internacional, onde você alia. Nesse hub financeiro, você tem hoje dentro do Ministério de Ciência e Tecnologia como emitir papéis, aprovar projetos na FINEP, aprovar no Ministério da Ciência e Tecnologia, vai à CVM, emite papéis para financiamento de determinado estudo e tecnologia. Por isso, o sandbox regulatório ele é importante para esse tipo de coisa. A modelagem de negócio ela precisa hoje verticalizar como eu falei, desde o investidor anjo até o investidor de grande porte, onde ele faz o seu produto chegar no mercado. Mas nem sempre esse investidor ele precisa ser, Gabriel, exatamente financeiro. Se você tiver um investidor que tem estrutura, né, uma universidade, uma fundação, um grupo, né, eu não quero citar nomes comerciais, mas um grupo de hospitais, seja ele qual for, que você consegue navegar dentro das dores dele, desenvolver produto, serviço e verticalizar com ele, fazendo com que ele seja teu parceiro em, entre aspas, garantias, né? Ou seja, vou realizar um projeto junto com ele, vou desenhar esse projeto, vou buscar um sandbox, vou registrar esse produto, esse item no Ministério da Ciência e Tecnologia, vou emitir papéis, vou captar. Garanto para você que todos esses investidores que são extremamente financeiros, e não estou aqui discutindo se é válido ou não, porque é válido, senão o mundo não teria eles, né? E eles investem e desenvolvem muita coisa. Você consegue fazer essa captação, você consegue verticalizar o teu produto e desenvolver mercado. Tudo é uma abordagem, né? Essa abordagem ela precisa ser constantemente aprimorada, né? Eu costumo brincar com meus filhos, né? Você tem que fazer 360 graus em torno daquilo do que você quer. Nem sempre aquele ângulo que você vai olhar, um dos 360, é como a Ali falou. Tem coisas que tem que mudar. Você talvez, por aquele ângulo, enxergue coisas que você questione, né? As questões éticas, morais, valores, mas fazem parte da sociedade, fazem parte do momento atual da humanidade, e você precisa saber dialogar, conviver e superar e vencer aquilo dali para alcançar o teu sucesso. Então, assim, recursos o Brasil tem financeiros, né? Você olha o financiamento do Fundo Nacional de Desenvolvimento de Ciência e Tecnologia, a governança é feita pela FINEP, você tem o Ministério de Ciência e Tecnologias com instrumentos, aí você fala assim, olha, mas você precisa ter uma paciência muito grande para andar no campo político. Sim, mas o sandbox, ele acelera tudo isso, ele é possível. Então, quanto mais a gente fizer uso desse instrumento, combinado com outros e fazendo uma modelagem de negócio que atenda ao mercado, e quando eu falo mercado, eu falo do usuário final, mas falo do investidor anjo e falo daquela pessoa que está sentada ali na frente do desafio, seja ele qual for, buscando uma solução, que também precisa pagar suas contas, né? Como ali colocou, os boletos chegam, tem que ser pagos. Eu brinco que eu gosto de ganhar sempre minhas 5 estrelinhas no final do mês, né? Ser um bom consumidor e um bom pagador. Então, esse modelo de negócio ele pode ser pensado dessa forma. Existem instrumentos jurídicos que dão garantias para ambas as partes, e isso é uma das coisas que eu
pretendo trazer, né, para o grupo essas informações e me coloco à disposição de quem quer que seja, né, nesse grupo ou de startups que eu também estou lá, para ajudar a pensar isso daí com essas ferramentas, com profissionais e instituições que a gente conhece, trabalha, tanto dentro do Brasil quanto fora, sobre o hub financeiro internacional. No momento em que você nacionaliza, você faz transferência de tecnologia para cá, você pode fazer uma atualização, né, dessa tecnologia. Então, você nacionaliza, eu costumo brincar que é o Cosme Damião, para a gente não ter o que eu chamo de efeito Ford, que pediu mais dinheiro, pagou as contas né, dos seus funcionários, depois foi embora e a gente não tem uma indústria nacional, 100% nacional, forte de carros. A gente não pode repetir isso na saúde. Temos 20 bilhões de dólares em déficit, que a gente consegue recuperar boa parte dele, mas precisa, sim, remodelar conceitos dentro do SUS, atualizar protocolos clínicos e não clínicos, sobre aproveitar o gancho, uma coisa que o Cláudio colocou, que é a parte administrativa. Tem o sistema de regulação. O sistema de regulação é quando você bate no hospital, muito ruim, precisa de uma vaga para se internar. O município, normalmente, ele fica com algo mais básico. Média e grande complexidade vai para o governo federal e estadual, e você entra numa fila. Essa fila de regulação, a inteligência artificial ela pode trabalhar muito bem nela. Qual é o desafio? Que os bancos de dados são diferentes e os softwares são construídos com linguagens e coisas totalmente diferentes uma da outra. Mas, né, aí eu vou dar o nome de algo também, sabe, que é o que eu tenho de referência, tá? Quando você fala no Watson da IBM, ele entra, ele lê o dado, ele puxa, ele bota no outro, ele faz toda essa movimentação. Nós não precisamos crescer uma IBM de novo, nós podemos criar algo nosso, que possa fazer essa interface, ler esses diversos bancos de dados, fazer essa integração, fazer com que essa fila ande. Um exemplo disso é o Espírito Santo. A pessoa fez um eletrocardiograma de manhã, a fila para o especialista, ele era o número 98 para análise do exame dele, a IA puxou ele para frente, porque identificou alteração ali, o profissional fez a leitura, constatou, recolheram a pessoa 6 horas depois, já mandaram uma ambulância, recolheram, levaram ao hospital, trataram, cuidaram, ou seja, preveniu infarto. Então, a gente tem ferramenta administrativa, como o Cláudio colocou, que resolve, que ajuda, e tem, sim, que criar a parte clínica, isso ao longo do tempo. Mas os instrumentos jurídicos, de regulação, de mercado e de desenvolvimento financeiro, o que a gente tem o que é o problema do Brasil há muito tempo. A gente tem um sistema financeiro muito fechado, na mão de poucas pessoas e de investimento também. Mas a gente abre isso com um hub financeiro internacional que tem interesse no Brasil. E aí você pode instalar isso dentro do Brasil ou você pode instalar isso, né, estrategicamente na tríplice fronteira. E aí a gente acessa rapidamente ali, inclusive no momento que você coloca letras de câmbio e valida dentro do Ministério da Ciência e Tecnologia, você pode pegar isso e colocar no mercado. E você pode pegar a sua rede e dizer assim, olha, a partir de R$1.000 você investe no meu negócio, se o meu negócio verticalizando, você vai ganhar com o tempo. Então, isso vai popularizar e ajudar muita gente, tá bom? Obrigado, desculpa tomar Rogério, imagina, acho que a gente precisa trocar realmente, acho que é transversal muito legal. conhecimento, né? Achei maravilhoso. Conhecimento é transversal, né? Então, é cross. Então, você vai do financeiro à saúde e isso pode, sem dúvida nenhuma, contribuir. Edu, quer fechar aí, para a gente também não tomar muito tempo da galera, tomar um café, um finalzinho da noite aí, para a galera descansar também? Com certeza. Bom, vou aproveitar aqui então para agradecer a todos, né, a presença de todos aqui nesse evento. Obrigado, Ali, né, por trazer esse tema tão rico e colaborar assim com a gente. Bom, repetindo aqui, o evento vai ser disponibilizado no YouTube da PUC Ninjas, né? Assim que tiver o link, eu compartilho com todos. Para aqueles que não participaram, também tem a chance de acompanhar isso que a gente falou aqui hoje. Então, agradeço a todos, desejo uma boa noite